Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mergulhar num universo fascinante, o mundo do crime. Mas não pense em crimes banais, daqueles que vemos todos os dias nos noticiários. Vamos falar daqueles crimes que parecem ter saído da tela do cinema, que nos fazem questionar como algo assim poderia ter acontecido. Roubos que desafiam a lógica, quebram cofres e envolvem quantias de tirar o fôlego. Preparem-se para conhecer os 10 maiores roubos da história, marcados pelo valor roubado e pela ousadia dos seus autores. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser longa e cheia de reviravoltas. Nossa primeira parada nos leva a Boston, Estados Unidos. Uma cidade rica em história e cultura, conhecida por suas universidades de prestígio e seu papel na Revolução Americana. Ano 1990. Uma época de grandes mudanças e eventos marcantes ao redor do mundo. Imaginem a cena. Uma noite fria. O Museu Isabella Stewart Gardner, aparentemente seguro. Este museu, fundado por Isabella Stewart Gardner, é um tesouro de arte e cultura. De repente, 2 homens disfarçados de policiais conseguem entrar no museu. Eles alegaram responder a um chamado de emergência. Até aí você pode estar pensando, mas disfarçar-se de policial não é algo tão original assim. Mas a audácia deles não parou por aí. E você estaria certo, não fosse um pequeno detalhe. Eles conseguiram levar obras de arte de mestres como Rembrandt, Vermeer e Degas. Obras inestimáveis, cada uma com sua própria história e valor. O valor? $500 milhão. Uma quantia astronômica que chocou o mundo da arte. E o mais intrigante? O caso nunca foi solucionado. Apesar de inúmeras investigações e teorias, os ladrões e as obras nunca foram encontrados. As molduras vazias continuam lá, expostas no museu, como um silencioso testemunho da ousadia daquela noite. Elas lembram a todos que visitam o Museu do Mistério Não Resolvido e da perda incalculável para o mundo da arte. Nossa próxima parada nos leva ao Iraque, em 2007. O cenário? O caos e a instabilidade da guerra. Em meio a esse turbilhão, um assalto cinematográfico, 3 funcionários de um banco decidem dar um golpe de mestre. O plano? Simples e assustadoramente eficaz. Eles simplesmente desaparecem. E não pensem que eles foram embora de mãos vazias. Levaram consigo $282 milhões. As investigações, atrapalhadas pela guerra e pela falta de pistas, transformaram esse caso num grande ponto de interrogação. O que aconteceu? Teriam os ladrões se aproveitado da instabilidade do país para arquitetar o plano perfeito? E que tal falarmos agora de diamantes? Pedras preciosas, brilhantes e extremamente valiosas. Nossa viagem agora nos leva à Bélgica, em 2003. Uma gangue altamente especializada, liderada por Leonardo Notarbartolo, invade o Diamond Center de Antuérpia. O resultado? Um prejuízo de mais de $100 milhões. Mesmo com prisões e condenações, os diamantes nunca foram recuperados. Esse roubo, até hoje, intriga as autoridades e nos mostra o quão longe a cobiça humana pode chegar. Nossa próxima parada nos leva de volta aos Estados Unidos, mais precisamente ao aeroporto JFK, em Nova York. Este aeroporto, um dos mais movimentados do mundo, foi o palco de um dos crimes mais audaciosos da história. O ano? 1978. Uma época em que a cidade de Nova York era conhecida tanto por sua vibrante vida urbana, quanto por sua alta taxa de criminalidade. É nesse cenário que acontece um dos roubos mais emblemáticos da história. Um crime que chocou o mundo e deixou marcas profundas na cultura popular. Este roubo foi imortalizado no filme Os Bons Companheiros, dirigido por Martin Scorsese, que capturou a essência do crime e da vida mafiosa. A mente por trás do plano? Ninguém menos que a máfia americana. Eles arquitetaram cada detalhe com precisão e frieza. O alvo? Um carregamento milionário da Lufthansa, contendo dinheiro e joias de altíssimo valor. A gangue, liderada por Jimmy Burke, um dos mais notórios criminosos da época, consegue invadir o aeroporto e levar mais de $75 milhões, entre dinheiro e joias. Este foi um dos maiores roubos da história dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, diversos membros da quadrilha foram encontrados mortos, vítimas de traições e disputas internas. Em meio a ajustes de contas, a máfia mostrou que, mesmo entre criminosos, a lealdade é algo raro e precioso. E quem disse que no Brasil não temos grandes roubos? Vamos até Fortaleza, no ano de 2005.
É lá que acontece um dos crimes mais audaciosos e engenhosos da história brasileira: o roubo ao Banco Central. Um grupo de homens aluga um imóvel próximo ao banco e, durante meses, cava um túnel de quase 80 metros de comprimento. O objetivo? O cofre do Banco Central, que guardava 160 milhões de reais. Infelizmente, grande parte do dinheiro nunca foi recuperado. Nossa próxima parada nos leva a Londres, em 1987. Um italiano charmoso e extremamente inteligente, Valerio Vizzei, arquiteta um plano que entraria para a história dos grandes roubos. Usando identidades falsas e muita lábia, ele e seus comparsas conseguem ter acesso ao cofre do banco Knightsbridge. O que era para ser um simples reconhecimento, se transforma num dos maiores roubos a bancos da história. Vizzei conduz o assalto de forma impecável, levando mais de 60 milhões de dólares. Mas, se achando invencível, retorna à Inglaterra para recuperar seu carro, e acaba sendo preso. Voltamos à Inglaterra, agora em 1983, para falar de um dos roubos mais intrigantes da história, o caso Brink's-Mat. Um grupo de ladrões invade um depósito de segurança máxima no aeroporto de Heathrow. O objetivo? Roubar o que imaginavam ser uma pequena fortuna em dinheiro. Ao invés de dinheiro, os ladrões se deparam com quase 3 toneladas de ouro, algo em torno de 39 milhões de dólares. O ouro nunca foi recuperado, e acredita-se que ele tenha sido derretido e vendido no mercado negro. E que tal falarmos agora de um homem que transformou o crime em arte? Um verdadeiro mestre do planejamento e execução, que deixou sua marca na história dos grandes roubos. Albert Spaggiari, o mentor por trás do roubo à Société Générale Bank em Nice, na França, em 1976. Ele não era um criminoso comum. Sua abordagem era meticulosa e quase artística. Spaggiari, um ex-militar com um talento peculiar para o planejamento, passou meses organizando o assalto. Ele estudou cada detalhe, cada movimento e cada possível obstáculo que poderia surgir. Ele e sua equipe cavaram um túnel de 8 metros de comprimento, que os levou diretamente ao cofre do banco. A precisão e a paciência necessárias para tal feito são impressionantes. Durante um feriado prolongado, eles limparam mais de 200 cofres, levando o equivalente a 29 milhões de dólares. Foi um golpe audacioso e bem-sucedido que chocou o mundo. Antes de partir, ele deixou uma mensagem: sem armas, sem ódio, sem violência. Essa frase resumiu a filosofia de Spaggiari, que via o roubo como uma forma de arte, não de destruição. Preparem-se para embarcar num trem que entrou para a história, o trem postal da Royal Mail, na Inglaterra, em 1963. Um grupo de 15 homens, liderados por Bruce Reynolds, executou o que ficou conhecido como o Grande Roubo do Trem. O plano era simples, mas ousado: interceptar o trem em plena madrugada e levar o dinheiro que era transportado. Com uma precisão milimétrica, eles conseguiram parar o trem e levar o equivalente a 50 milhões de reais. Apesar de alguns membros da quadrilha terem sido presos, o mentor do crime, Bruce Reynolds, conseguiu escapar e viveu por anos como fugitivo. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar de um dos roubos mais inusitados da história. O ano? 2015. O local? Hatton Garden, o bairro das joalherias em Londres. Os autores do crime eram um grupo de senhores, com idades entre 60 e 70 anos. Eles conseguiram invadir o cofre e levar cerca de 20 milhões de dólares em joias e dinheiro. E chegamos ao final da nossa jornada pelo mundo dos grandes roubos. Qual desses roubos mais chamou sua atenção? Deixem nos comentários a sua opinião e aproveitem para se inscrever no canal. Histórias de audácia, de mistério e de muito, muito dinheiro nos aguardam.